Começa agora mais uma dica técnica da Cintiq, que ajuda você a aproveitar ao máximo os recursos oferecidos pelo software E3 Series. A dica de hoje mostra como criar símbolos no E3 Series. O E3 Series possui um vasto banco de dados de símbolos e componentes. Porém, é possível personalizar o banco de dados presente no E3, criando símbolos ou mesmo editando os já existentes. Para editar o banco de dados, devemos ir no menu Ferramentas, Iniciar Editor de Banco de Dados. Aparecerá uma nova janela onde é possível alterar qualquer objeto ou configuração do banco de dados carregado. Agora vamos criar um novo símbolo no banco de dados do E3 Series. Para criar um novo símbolo, vamos na aba Símbolo do banco de dados, na linha principal com o botão direito em Novo Símbolo. Aparecerá então uma folha onde iremos desenhar os gráficos do símbolo que queremos criar. Antes de criar o gráfico, é importante definir o grid que iremos utilizar. Então vamos em Ferramentas, Opções do Sistema. Editor do banco de dados, campo Símbolo. Embaixo temos então o tamanho da grade. Vamos definir como 4 mm. E tamanho da grade de visualização também deixamos como 4 mm. A grade alternativa é definida com 0 mm. Ok. Agora vamos habilitar a visualização da grade. Essas ferramentas então facilitarão na criação do símbolo. O E3 Series possui diversas ferramentas para a criação de gráficos. Por exemplo, criação de um retângulo, criação de linha, criação de círculo, entre outros. Ou então podemos importar um gráfico já pronto de um arquivo DWG ou DXF padrões de CAD. E é isso que eu irei fazer. Eu irei então importar um símbolo já de um arquivo CAD. Para isso eu vou excluir esses gráficos que foram criados e vou em Arquivo, Importar DXF DWG. Procuro o arquivo que eu desejo importar, símbolo contator e Open. Aparecerá então uma janela de configuração onde eu defino a escala, vou botar a escala de 1 para 1 e o posicionamento. Vou botar um posicionamento de 40 por 40. Tá. Então, os textos que serão importados eu quero que importe em Arial. Tá. Ok. Foi importado já o meu símbolo principal de um contador. Agora eu devo ajustar esse símbolo dentro do grid. Com o comando mover seleção, segurando o Ctrl, eu movo este meu pino para cima do grid. Agora vamos inserir os pinos desse símbolo. Então vamos aqui na lista de pinos, eu vou selecionar o pino conectar acima e dou 2 cliques no nó individual. Insiro os meus 3 pinos. Agora eu vou selecionar o pino conectar abaixo, dou novamente 2 cliques no nó individual e conecto mais os 3 pinos de baixo. Inseridos os pinos, agora vamos inserir os textos dos pinos. Então vamos procurar o texto número do pino. Então aqui está o texto número do pino. Inserir ele. Posiciono ele perto do pino. Copio e colo o segundo texto perto do pino. Colo o terceiro texto. Os pinos de baixo. E para posicionarmos os textos fora da grade, pressionamos a tecla Ctrl. Neste caso, estaremos utilizando a grade alternativa. Agora o próximo passo é agrupar o texto ao pino. Então eu seleciono o primeiro texto e o primeiro pino, com o botão direito em agrupar gráfico. Mesmo procedimento para o segundo texto e o segundo pino, botão direito agrupar gráfico e assim por diante. Isso serve para que o pino seja referenciado a este texto. Agora eu vou inserir o texto de designação do dispositivo. Então eu seleciono o texto designação do dispositivo e insiro ele. Agora eu vou inserir também o texto de referência ao mestre. Então vou procurar o texto referência ao mestre e vou inserir abaixo do designação. Pronto. O próximo passo é ajustar o requerimento de espaço. Eu vou aqui em ajustar requerimento de espaço e clico.
O E3 ajusta automaticamente o requerimento de espaço em torno da figura desenhada. Vou também ajustar a origem e seleciono então uma origem dentro do desenho. Agora o meu símbolo está quase pronto. O último passo é ir em propriedades do símbolo e definir as propriedades. Então vamos definir o nome deste símbolo, será símbolo dica. Se é uma característica de um símbolo já existente, então preenchemos aqui o campo característica. Versão também podemos preencher uma versão para este símbolo. E texto de versão seria uma descrição para esta versão. No campo tipo, preenchemos então o tipo de símbolo que é. Vamos trabalhar somente neste vídeo com o símbolo normal. E em tipo de esquemático, então aqui selecionamos em qual tipo de folha de esquemático esse símbolo será aplicado. No caso, vamos deixar todos os tipos de esquemáticos possíveis entre as séries. Aqui embaixo, então, temos todos os atributos presentes nesse símbolo. Podemos inserir mais atributos, por exemplo, classe do banco de dados em português. Também descrição do banco de dados em português. E agora vamos preencher esses atributos. Então a classe ele será um contato principal. Em descrição eu vou botar contato principal tripolar. E vou copiar essas duas classes de descrição para em português. Classe em português e descrição em português. Aplicar, ok. Agora basta eu, com o botão direito, salvar este símbolo no banco de dados. Confirmo a operação de salvar e ok. Agora este símbolo criado pode ser inserido em diversos componentes, sem que haja necessidade de criar este mesmo símbolo mais de uma vez. Enfim, com o editor de banco de dados de 3 séries, é possível alterar um banco de dados existente ou mesmo criar um banco de dados personalizado de acordo com as suas necessidades. Permite também importar símbolos já existentes de arquivos DXF e DWG, padrões CAD, para criar símbolos de 3 séries, e além disso a criação de símbolos personalizados faz com que os símbolos inseridos em seus projetos sigam um padrão normativo de acordo com a sua preferência. E para mais informações, entre em contato conosco ou acesse o nosso site, cintim.com.br. Eu sou Daniel Reiserheder e agradeço por sua atenção.